Artigo da jornalista Mary O'Grady, publicado no The Wall Street Journal, expondo mais uma vez a parcialidade e instrumentalização do judiciário brasileiro, chegou na Casa Branca. Quem traz os destaques é o correspondente internacional Ivan Kleber. Vamos então dar boa tarde para o nosso querido Ivan Kleber. Nós ficamos ontem enciumadas com a gravatinha no Sem Filtro, viu, Ivan Kleber? Mas ele veio aqui, ó, em homenagem ao nosso italiano Carlo Cauti, com gravatinha de bolinha. Boa tarde, Ivan Kleber. Seja bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial à nossa audiência. A gravata também é para a inauguração aqui dos estúdios internacionais da revista Oeste, tá? Mas falando no campo internacional, a gente teve esse artigo importantíssimo, mais um, né, da Mary Anastasia O'Grady, que foi compartilhado por ninguém menos, ninguém mais que simplesmente a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. Ela publicou isso nas redes sociais em uma mensagem clara. Entendemos o artigo, entendemos os argumentos apresentados por Mary Anastasia O'Grady e isso está aqui conosco. Ela é a porta-voz simplesmente da Casa Branca. Então, essa publicação que ela fez tem essa primeira conotação. Agora, eu separei aqui alguns trechos, Geisiane, deste artigo para a gente ler aqui e trazer para a nossa audiência, né? Porque ela já abre o artigo dizendo o seguinte: uma Suprema Corte tendenciosa condena o ex-presidente, em referência a Jair Bolsonaro, e lhe dá 27 anos de prisão. O tribunal estava ideologicamente inclinado contra o senhor Bolsonaro. Ela lembra aqui também que o ministro que presidia o caso era Alexandre de Moraes, um notório adversário de Bolsonaro. Acontece que ela cita também que Flávio Dino foi ex-ministro da Justiça de Lula e o Zanin, ex-advogado de Lula, o Cristiano Zanin, outros juízes ali da corte, né? E ela vai além. Ela cita, por exemplo, Geisiane, aquela questão toda durante a eleição de 2022 sobre a vinculação de algumas notícias em relação a Lula, né? Ela diz aqui que Alexandre de Moraes presidiu o Supremo Tribunal Eleitoral e usou seu poder para silenciar os críticos de Lula. O tribunal proibiu a mídia tradicional e as redes sociais de divulgarem fatos e opiniões que retratassem o envelhecido socialista Lula de forma negativa. E ela conclui o artigo dela dizendo o seguinte: eles tinham um homem certo e não encontraram um crime, não os impediria de colocá-lo atrás das grades. Então ela faz esse artigo importantíssimo. Eu trouxe aqui alguns pontos, um resumo, obviamente, do artigo. Agora, a nossa audiência deve estar se perguntando: Ivan, mas qual a importância desse artigo, afinal de contas, não é? Bom, a Casa Branca deu a importância, a Karoline Leavitt já mandou o recado. Mas além disso, a gente sabe que durante o final de semana, o presidente Lula também publicou um artigo no New York Times. E de alguma maneira, então, esse artigo da Mary Anastasia O'Grady é quase que como uma resposta, um contraponto dentro da opinião pública americana daquilo que foi apresentado por Lula. Lula, no New York Times, diz que tem orgulho da Suprema Corte do Brasil. Já aqui, a Mary Anastasia O'Grady explica que justamente um dos ministros era inimigo político de Bolsonaro, outro era ministro da Justiça do governo Lula, o Zanin era ministro pessoal do Lula. Então é muito importante nessa guerra de narrativa que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, essa resposta da Mary Anastasia O'Grady a Lula e seu artigo do New York Times. Só um detalhe, Geisiane, não sei qual foi o critério ali para o Lula escolher o New York Times para publicar esse artigo, mas o Trump está processando o New York Times em um valor com muitos zeros. Obviamente que o processo não é por causa do Lula, mas vai ser interessante ver qual será a resposta também nesse sentido da Casa Branca. Geisiane, eu devolvo para você. É difícil também ficar de acreditar, né, Ivan, que o artigo foi escrito mesmo pelo Lula. Mas olha só, Ivan, a gente vai trazer aqui mais uma pimentinha para o debate, porque o Marco Rubio deu o recado, hein? The response there is that the rule of law is breaking down. You have these activist judge, one in particular, that not only has gone after Bolsonaro, by the way, he has tried to carry out extraterritorial claims against even American citizens or against someone posting online from within the United States, and has actually threatened to go even further in that regard. So there's going to be a U.S. response to that, and that's what we'll have some announcements in the next week or so about what additional steps we intend to take.
Fabi Barroso, nós estamos reverberando aqui então esse artigo do The Wall Street Journal. Chama atenção também porque esses outros artigos eles são de maneira orgânica, ou seja, são os articulistas, são os colunistas que trabalham com geopolítica, ali com toda a conjuntura política mundial e estão escrevendo. O que a gente vê nos pronunciamentos do Lula que é o contrário, né? Eles se convidam para que seja publicado ali algum artigo, alguma coluna, claro, para tentar aí, né, fazer o contraponto da narrativa que eles querem emplacar. Nós estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Boa tarde, Ivan, bem-vindo com gravata e também eu felicito pelo novo projeto, tanto da Oeste como a sua participação, fiquei muito feliz ao saber disso. E eu vou direto aí, o Marco Rubio falou, né, talvez semana que vem. Nós tivemos a notícia há pouco que Lewandowski então concedido o visto para ele ir presencialmente lá à Assembleia Geral da ONU, que começa na segunda-feira. Então, vou pegar essa frase do Marco Rubio, porque é o que eu quero acreditar, mas eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Quero acreditar que vai coincidir Lula palestrando, falando impropéries ali na ONU, né, na próxima segunda-feira, e Marco Rubio, que já prometeu essa semana, pavimentando uma bela de uma sanção aí, né? A gente pode até entender que mais do que uma sanção, atingindo diversas pessoas, né? E vai ser um prato cheio. Eu fico até aqui me perguntando como seria isso, né? Se Lula vai estar lá realmente com a delegação dele meia boca na ONU, porque está todo mundo com medo dos homens que dizem, né, que não valem nada. E eu queria saber a sua opinião se realmente Lula pode sentir ao ponto até de voltar antes, ou, né, coisas assim, o que você sabe a respeito disso, porque eu acho muito interessante esse momento de que Lula vai defender a Palestina, né, em território americano. Olá, doutora Fabi, sempre uma alegria estar aqui. Pois é, vamos começar pelo que o próprio Marco Rubio disse nessa entrevista que ele deu quando questionado pelo Brasil. Aqui só um ponto, reparem que a entrevista não era sobre o Brasil, mas a jornalista abordou o tema do Brasil. Isso significa que realmente fora do Brasil o mundo acompanha o que está acontecendo no Brasil. Bom, ele diz que possíveis ações do governo americano podem ser tomadas na próxima semana. Eu acho que teria um simbolismo muito forte, uma mensagem muito forte da Casa Branca, dos Estados Unidos, aplicarem essas ações, seja elas quais forem, não é? Justamente com a presença de Lula em território americano. A questão do visto do Lewandowski, vale lembrar que os Estados Unidos têm um tratado com a ONU, né, que isso permite justamente que o edifício da ONU, onde acontece a cúpula internacional anual, esse tratado realmente coloca os Estados Unidos na posição de ter que liberar ali alguns vistos. Os Estados Unidos poderia eventualmente rejeitar, mas eu acredito que tem uma estratégia por trás disso mesmo, que é justamente essa questão de expor ao mundo a situação do Brasil. Alguns membros da delegação do Brasil ainda não tiveram a confirmação se terão visto ou não, estaremos acompanhando isso. Quanto às possíveis ações, doutora Fabi, o próprio do Marco Rubio disse que os Estados Unidos não vão ficar de braço cruzado. Eu destaco o fato dele ter dito que o Estado de Direito no Brasil está quebrando e que o ministro Alexandre de Moraes tentou censurar pessoas nos Estados Unidos. Esse talvez, do ponto de vista diplomático com os Estados Unidos, um dos erros mais graves do ministro Alexandre de Moraes. Dito isso, as ações são das mais variadas, desde a aplicação de lei Magnitsky a outros juízes, né, principalmente aqueles que votaram a favor da condenação de 27 anos, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino. O ministro Alexandre de Moraes já está sancionado, e seus familiares. Mas a questão pode até mesmo se estender para outros fatores, outros setores. E há quem diga que até o final do ano existe uma possibilidade do governo americano classificar o PCC e o CV como organizações terroristas. Eu acredito que isso ficaria mais para frente, mas é uma possibilidade que pode acontecer. Então, doutora Fabi, como a gente pode ver, a administração Trump tem um leque de opções, e ainda neste leque são várias cartas, e existe o fator surpresa, uma carta que talvez ninguém esteja falando, ninguém esteja sequer comentando, e a administração tire essa carta da manga e surpreenda a todos. Estaremos acompanhando. Semana que vem promete, viu? Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.